Jesus deixa para trás de si a Galileia. Sua presença ali fora completamente revolucionária. Os cegos recobraram a visão, os surdos ouviram, os paralíticos restabeleceram-se, os mortos ressuscitaram. No entanto, Jesus já dissera: um profeta não morre fora de Jerusalém. Mas os amigos de Jesus não viam a cidade de Jerusalém com a mesma perspectiva. Enquanto Jesus previa a tragédia, eles aguardavam uma acolhida triunfal. De fato, quando Jesus chegou à cidade, deu a impressão de que seria assim. Vejamos então como foram os últimos dias de Jesus em Jerusalém. Os últimos dias de Jesus Cristo em Jerusalém aconteceram aqui neste lugar, na esplanada do templo. Hoje há aqui uma suntuosa mesquita, mas naqueles dias havia um belíssimo templo. E aqui Jesus trava relacionamentos diferentes, e são todos eles relacionamentos controvertidos, difíceis. O primeiro relacionamento controvertido que Jesus tem aqui é com aqueles que vendiam no lugar. Vendiam pombas, comercializavam a fé, mercadejavam o sagrado. E Jesus entra e se insurge contra estas coisas. Vocês se recordam bem, ele faz um azerrague e expulsa daqui a todos quantos vendiam. Esta é a primeira questão de Jesus aqui no lugar do templo. Jesus também questionou se o Estado é ou não absoluto. Isso porque algumas autoridades religiosas, com o intento de colocá-lo à prova, procuraram-no publicamente e lhe perguntaram se devemos ou não pagar imposto à autoridade absoluta. Ou seja, eles diziam: nós devemos ou não pagar tributo a César. César era o divino, o intocável. César era o Augusto, aquele que estava acima de toda referência. Jesus então pede uma moeda, lhe dão uma moeda. E ele olha de um lado e do outro e questiona: de quem é esta efígie e inscrição? E eles disseram: é de César. Jesus então lhes recomenda: dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Ou melhor, dai o que é de César, dai a Deus o que é. Deus relativiza todas as autoridades. Elas devem ser obedecidas enquanto não estão em choque com a vontade revelada de Deus. Mas Jesus afirma, na sua controvérsia acerca do Estado, que de fato a única autoridade absoluta na vida é a autoridade de Deus. Outra das controvérsias de Jesus Cristo diz respeito à lei e pode ser perfeitamente ilustrada pela presença do Muro das Lamentações. Isso porque questiona-se a realidade da obediência absoluta à lei. Isso porque a liderança judaica resolve testar que tipo de compromisso ele tem com a lei. É por isso que eles se reúnem num concílio teológico e escolhem um teólogo, um especialista nesse assunto, para colocá-lo à prova. E eles então se aproximam dele e lhe perguntam: mestre, qual dos mandamentos da lei é o mais importante? Vocês observaram como esta pergunta é sutil? Se Jesus elegesse qualquer um dos mandamentos na lista, de cima para baixo, significaria que ele fazia diferença entre mandamento e mandamento, ou seja, ele teria relativizado a lei. Justamente por isso, Jesus pensa e responde que a síntese dos mandamentos é a seguinte: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. E acrescenta: e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. E depois afirma: desses dois mandamentos dependem toda a lei e todos os profetas. Isto sumaria, isto resume todo o ensino de Deus. Com isso, Jesus Cristo afirma que o importante não é a observância letrista, legalista, meticulosa à lei, mas na nova era que ele vem instaurar, o que realmente importa é o amor. Quem ama
não fere, quem ama não machuca, quem ama não magoa, quem ama não esmaga, quem ama não trai, quem ama não adultera, quem ama não cobiça, quem ama não comete blasfêmia contra Deus. O amor é o cumprimento de toda a lei. No cristianismo, o único dogma que permanece é o amor. Em Jerusalém, Jesus não somente estabeleceu confrontos, mas também afirmou algumas revolucionárias lições. Uma delas é aquela que ele faz sobre a expressão da religiosidade dos super-ortodoxos. Ele conta a história dos dois homens que foram orar no templo. Um deles, o ortodoxo, diz: "Meu Deus, obrigado porque eu não sou como esse cobrador de impostos que está aqui ao meu lado. Obrigado porque eu sou religioso e reto." O outro homem não conseguiu nem mesmo olhar para o alto. Somente esmurrava seu peito e dizia: "Deus, tem piedade de mim porque eu sou um pecador." A conclusão de Jesus para o desapontamento dos religiosos foi a seguinte: "Com toda certeza eu digo a vocês, o cobrador de impostos foi o único que voltou perdoado para casa." Não era de admirar que a religião oficial gostasse tão pouco de Jesus. Mas Jesus não apenas confrontava as autoridades do seu povo. Ele, sobretudo, realizava milagres ante os olhos do povo e dos seus discípulos. Vejamos agora alguns desses milagres. Jesus veio de Betfagé, no alto da montanha, a caminho de Jerusalém, no templo, possivelmente passando por esta região, onde há águas e bastante figueiras. Exatamente neste lugar, Jesus sente fome e procura fruto na figueira, mas a figueira está apenas cheia de folhas. Jesus então amaldiçoa a figueira, dizendo: "Nunca mais nasça fruto de ti." E ela no mesmo instante secou. Estas aqui estão secas porque é inverno em Israel. Mas imaginem só, se esta figueira estivesse cheia de folhas, verde de folhas, e subitamente ela secasse. Não é de admirar que os discípulos que estavam com Jesus ficaram atônitos, ficaram mesmo chocados. Tamanho foi o choque deles que eles não conseguiram conter o que viam e exclamaram, surpresos com o que acontecera. E Jesus então lhes diz: "Por que estáis surpresos? Em verdade eu vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte." Possivelmente a este monte Jesus tenha aludido, dizendo: "Ergue-te e lança-te ao mar Mediterrâneo." E Jesus disse: "Se vocês tiverem fé, isto vai acontecer." Este milagre da figueira é uma afirmação suprema do valor e do poder da fé. Outro milagre de Jesus aconteceu exatamente neste lugar, no tanque de Siloé. Estranhamente, este é um milagre que acontece sem a presença física de Jesus Cristo, porque Jesus encontra com um homem lá em cima, no templo, e é um homem cego de nascença. Jesus se condói dele, passa-lhe perto, sente-lhe a dor e a aflição. E em seguida ele faz uma coisa que para alguns pode parecer bizarra. Ele cospe no chão, faz lodo com a sua saliva no barro e aplica aos olhos daquele homem. E diz ao homem: "Vai ao tanque de Siloé." E o homem vem a este lugar. E Jesus manda que aqui ele se lave. O homem então vem ao tanque, se lava, passa a água nos olhos, lava o lodo que Jesus fizera em seus olhos e imediatamente começa a ver. É uma manifestação completamente forte e veemente dessa divindade inexcusável de Jesus Cristo. Daqui em diante nós vamos falar sobre um outro poder de Jesus, seu poder de profetizar. Mas a presença de Jesus em Jerusalém não é apenas para curar, para ensinar ou para lidar com as controvérsias.
A presença de Cristo nesta cidade também é marcada pelo fato da denúncia, da profecia, do vaticínio, quando ele não só enfrenta o presente, mas também quando ele anuncia o que deverá ser no futuro. É por isso que aqui Jesus sai do templo e vem para o Monte das Oliveiras. E no Monte das Oliveiras ele anuncia aquilo que nós convencionamos chamar de o pequeno Apocalipse, ou seja, o seu sermão preditivo sobre a destruição da cidade e sobre o fim da presente ordem de coisas. Isto porque Jerusalém foi completamente destruída, conforme a predição de Jesus, no ano 70, pelo general Tito. Mas o que, de fato, realmente marcou o anúncio da destruição de Jerusalém foram umas perguntas que os discípulos de Jesus fizeram a ele. Eles saíram do templo e os discípulos estavam olhando de maneira extasiada a beleza do lugar. E disseram: mestre, tu vês a beleza do templo? Ali não há hoje um templo, há uma mesquita. Mas naqueles dias aparecia de maneira sobranceira o segundo templo, o templo erigido por Herodes o Grande. E Jesus então lhes diz: vocês estão vendo? Ali não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derrubada. Eles então lhe perguntam: mas Senhor, que evidências há? Que sinais haverá de quando todas estas coisas estiverem para se cumprir? Jesus então passa a dizer a eles o seguinte: não deixem que ninguém engane vocês, porque virão muitos dizendo que são o Messias e que chegou a hora, mas não vão atrás deles. E quando vocês ouvirem o começo de guerras e revoluções, não tenham medo. É certo que devem vir as guerras, mas o fim não será logo. Porque se levantará nação contra nação e reino contra reino. E haverá grandes terremotos, fome, epidemias de doenças em muitas terras. E coisas terríveis, com grandes sinais acontecendo nos céus. Então haverá acontecimentos estranhos nos céus. Sinais de coisas esquisitas no sol, na lua e nas estrelas. Aqui embaixo na terra as nações estarão em desordem, apavoradas com o barulho terrível dos mares. Muitas pessoas desmaiarão por causa da terrível destruição que elas verão chegando sobre a terra, porque até a firmeza da própria estrutura da matéria será abalada. Depois de todas estas coisas, os povos da terra verão o Messias vindo do céu, com poder e muita glória. Portanto, quando vocês virem todas estas coisas acontecendo, ergam a cabeça de vocês para os céus com esperança. Fitem os céus com ânimo. Tenham certeza, a redenção de vocês estará se aproximando. Quando Jesus acabou de pronunciar o seu sermão escatológico, ou seja, a sua mensagem sobre a futura destruição de Jerusalém e o fim do mundo, ele passou a ensinar os seus discípulos acerca daquilo que seria o grande dia do julgamento. O cenário dele era exatamente o nosso, o Vale de Josafá. O Vale de Josafá, na tradição judaica, era o lugar aonde a humanidade inteira haveria de ser julgada, pesada, avaliada pelas suas obras. Jesus então aproveita esse cenário, essa geografia e essa perspectiva cultural para infundir na mente daqueles que eram seus ouvintes a ideia de que ser humano algum pode passar impune pela história. Haverá um juízo para todo ser humano. E ele então diz o seguinte: no último dia, quando vier o Filho do Homem com toda a sua glória, ele vai separar os seres humanos uns dos outros e separar as nações, assim como o pastor separa o cabrito das ovelhas, e colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda, e dirá inicialmente àqueles que estiverem à sua direita: vinde, benditos do meu Pai, entrai, tomai posse do reino que vos está preparado desde antes da fundação do mundo. E eles então vão dizer: mas por quê?
E o Senhor dirá: porque eu tive fome e me deste de comer, eu tive sede e me deste de beber, eu estive nu e me vestiste, eu estive preso e foste ver-me, eu estive enfim abandonado e tu te solidarizaste comigo e por mim. E eles vão dizer: mas Senhor, nós nunca te vimos nesta situação. Mas Jesus diz: eu lhes direi, todas as vezes que vocês fizeram isso a um desses pequeninos irmãos de vocês, a mim vocês o fizeram. Mas dirá àqueles que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, porque eu tive fome e não me destes de comer, eu tive sede e não me destes de beber, eu estive nu e não me vestiste, eu estive por aí andando solto, só, largado, abandonado, aflito, e vocês não se solidarizaram comigo. E eles vão ficar surpresos e perguntar: quando foi, Senhor, que te vimos assim? E Jesus afirma: todas as vezes que vocês deixaram de fazer isto a um destes pequeninos seres humanos, vocês deixaram de fazer a mim. Aqui no Vale de Josafá, Jesus ensina que a omissão fria é tão desumana quanto o mais cruel homicídio. E pior ainda, ele nos diz que a maioria de nós vai ser julgado não por aquilo que faz, mas por aquilo que deixa de fazer. O compromisso com Jesus deve ser mais do que um verbo. Fazer justiça ao explorado e aflito agrada mais a Deus do que um simples ritual vazio. É verdade que alguém que denuncia a comercialização da fé, a comercialização do sagrado, alguém que relativiza o poder absoluto do Estado e diz que ele não tem direitos divinos sobre a vida, alguém que enfrenta o legalismo religioso de uma das instituições mais arraigadas da terra, e alguém que afirma o fato de que um dos patrimônios da fé no mundo haveria de ser destruído, era de fato uma pessoa perigosa. No entanto, o que nós perguntamos, o que nós questionamos é o seguinte: o que teria agilizado, o que teria apressado o processo da morte de Jesus Cristo? De acordo com a versão de Mateus, foi algo que aconteceu precisamente ali, na casa de Caifás. Uma reunião havida ali teria apressado a morte de Jesus Cristo. Quando Jesus acabou de pronunciar o seu sermão escatológico, Mateus diz literalmente que ele chama os seus discípulos e lhes diz: dentro de 2 dias aproxima-se e virá a Páscoa. Neste tempo o Filho do Homem haverá de ser aprisionado, vai ser maltratado e será morto. E logo a seguir, Mateus associa essa afirmação de Jesus a um acontecimento que se dá aqui, na casa de Caifás. Lá está dito: por causa disto, o sumo sacerdote e as autoridades do templo se reuniram e decidiram prender a Jesus, atraiçoá-lo e matá-lo. Conforme a versão de Mateus, o que acontece aqui neste lugar é absolutamente fundamental para os fatos que se seguem. De acordo com o apóstolo João, não foi somente a reunião das autoridades judaicas, a vida ali na casa de Caifás, o que teria acelerado o processo da morte de Jesus Cristo. O apóstolo João entendia que um acontecimento havido ali, do outro lado daquelas montanhas, em Betânia, teria sido precisamente aquilo que acelerara o processo da morte de Jesus Cristo. Betânia é um lugar onde Jesus gosta de estar. Ele tem amigos e desenvolve ali bons, belos e profundos relacionamentos.
Mas Betânia entra para a história de Jesus não apenas como o lugar da acolhida, é também o lugar da controvérsia, é também um lugar de onde se irradiam questões que se tornam fundamentais para a vida de Jesus. E a principal dessas situações históricas foi que em Betânia, Jesus ressuscitou a Lázaro. E isso é extremamente importante para a sua vida. Jesus estivera na Judéia e ali ele soubera, através de um recado, que o seu amigo Lázaro morrera. E ele diz: eu vou para despertá-lo. E quando ele chega a Betânia, ele encontra Lázaro já apodrecido de 4 dias. Ele, no entanto, se condói com a situação porque Marta e Maria choram. O seu coração se compunge, ele assume que fará alguma coisa veemente no que diz respeito a solucionar o problema insolúvel da morte. É por isso que Jesus resolve ressuscitar a Lázaro. Ele manda que se remova a pedra que há na frente da tumba, olha para dentro e diz: Lázaro, vem para fora. E Lázaro saiu da tumba, ressuscitado de entre os mortos. E Jesus manda que o desamarrem e o deixem ir. No entanto, este acontecimento estonteante, maravilhoso, chega ao conhecimento das autoridades religiosas em Jerusalém. E elas ficam perturbadas, percebem o que aquilo significava no que tangia a afirmar a divindade de Jesus e dizem: se nós o deixarmos assim, o mundo inteiro virá após ele e crerá nele. Por isso eles resolvem que Jesus deve morrer. Depois disto, Jesus começa a se despedir dos seus discípulos. E a primeira medida que ele toma nesse sentido é a de fazer com eles uma inesquecível refeição. Este é meu partido por ti, pra salvação. Em verdade, eu vos digo que eu nunca mais tornarei a beber do fruto da videira, até aquele dia quando eu o haverei de beber novo convosco no reino dos céus. E tendo dito isto, Jesus os convidou para cantar um hino. E após terem cantado o hino, eles saíram para o horto do Getsemane. E liberdade, toma e bebe, e quando fizeres, faz em amor por mim. Este é meu sangue, vertido por ti, traz o perdão e liberdade. Toma e bebe, e quando fizeres, faz em amor por mim. Este é meu sangue, vertido por ti, traz o perdão e liberdade. Toma e bebe, e quando fizeres, faz em amor por mim. Este é meu sangue, vertido por ti, traz o perdão e liberdade. Toma e bebe. Quando Jesus vem do cenáculo, ele se dirige exatamente para este lugar, para o jardim do Getsemane, o lugar da prensa do azeite. E aqui ele sente uma compulsão imensa para orar. Começa a orar. Os seus discípulos não conseguem acompanhar o seu ritmo de oração. Dormem numa gruta que há aqui perto.
Jesus angustia-se diante de Deus. Pede ao Pai que, se lhe for possível, passe o cálice que ele está prestes a beber. Faz essa oração 3 vezes. Lucas nos diz que durante a sua prece, a agonia que lhe invade o ser é tamanha que ele começa a suar sangue. A sua angústia toma forma do suor que se escorre pelo seu corpo. Ele volta ao encontro dos seus discípulos e os vê dormindo. E os convida a que vigiem com ele e orem, para que não entrem em tentação. Quando esta conversa se trava, subitamente ela é interrompida. Judas se aproxima. É noite. A turba alvoroçada segue na direção de Jesus com tochas acesas. A senha que Judas estabelece é cumprida. Ele lhe beija a face. Jesus é preso. E uma vez sendo preso, é daqui levado para a casa do sumo sacerdote, aonde passa a noite e aonde também alguns acontecimentos a mais são inseridos no contexto da véspera da sua morte. Descanso, viu Jesus amanhecer, sol de um dia triste, sexta-feira de horror. Chefes, sacerdotes maltrataram pra valer a quem é da própria vida o autor. Jesus foi trazido para a casa de Caifás e Pedro o segue de longe. Ele é introduzido na casa do sumo sacerdote e Pedro assenta-se no pátio para ficar mais perto dos acontecimentos e tentar saber o que estava acontecendo. No entanto, enquanto ele aguarda a notícia junto com os circunstantes que ali estavam aquecendo-se em volta de um braseiro, uma criada da casa se aproxima dele e o identifica e diz: tu és um dos discípulos dele. Pedro nega. Depois, outra vez, alguém o identifica, reconhece o seu sotaque de Galileu e diz: tu és um dele. Mas Pedro nega. E por último, alguém afirma contundentemente, dizendo: tu és discípulo deste homem. E Pedro diz: eu não o conheço, eu não sou. E neste exato momento, Jesus aparece saindo de dentro da sala da casa de Caifás e fita os olhos de Pedro. Neste momento, cumprindo a profecia de Jesus, o galo canta. E o Senhor olha fundo nos olhos de Pedro. Pedro se angustia. E ele sai dali, entra no bosque escuro e chora amargamente. Jesus é daí levado para a prisão domiciliar de Caifás. Após ser julgado pelo sinédrio reunido ad referendum na casa de Caifás, Jesus é trazido para esta prisão, a prisão domiciliar da casa do sumo sacerdote. Ele aqui fica preso e após isso é levado para uma prisão mais profunda e mais íntima, uma antiga cisterna, usada de maneira hermética para conter aqueles aos quais se quer aprisionar definitivamente. Nós veremos isto a seguir. Após ser julgado aqui mesmo na casa de Caifás, Jesus foi colocado nesta antiga cisterna, transformada em prisão. Não havia como sair daqui. Hoje eu tenho luzes que me iluminam neste lugar.
mas naquele dia tudo que havia era escuridão. Daí alguns cristãos crerem que cumpriu-se o Salmo 88, exatamente nesse lugar, quando diz: ó Senhor, Deus da minha salvação, dia e noite clamo diante de ti. Chegue à tua presença a minha oração, inclina os teus ouvidos ao meu clamor, pois a minha alma está farta de males e a minha vida já-se à beira da morte. Sou contado com os que baixam a cova, sou como um homem sem força, atirado entre os mortos, como os feridos de morte que jazem na sepultura, dos quais já não te lembras. São desamparados de tuas mãos, puseste-me na mais profunda cova, nos lugares tenebrosos, nos abismos. Sobre mim pesa a tua ira, tu me abateste com todas as tuas ondas, apartaste de mim os meus conhecidos e me fizeste objeto de abominação para com eles. Estou preso e não vejo como sair. Mas eu, Senhor, clamo a ti por socorro, e antemanhã já se antecipa diante de ti a minha oração, porque rejeitas, Senhor, a minha alma, ocultas de mim o teu rosto, ando aflito e prestes a expirar desde moço. Sob o peso dos teus terrores estou desorientado, por sobre mim passaram as tuas iras, os teus terrores deram cabo de mim, eles me rodeiam como água de contínuo, a um tempo me circundam, para longe de mim afastaste amigos e companheiros, os meus conhecidos agora são apenas as trevas. E Jesus continuou aqui durante toda aquela noite. E no dia seguinte, ele saiu daqui para ser julgado. Jesus é trazido da casa de Caifás, aonde o Sinédrio o julgou, aqui para este lugar, para a Fortaleza Antônia, aonde estava o governador. E após receber o veredito que lhe incrimina e que lhe atribui como pena a morte, ele é entregue aos soldados romanos que estavam neste lugar. Ele é trazido aqui para este pátio, para o pátio da Fortaleza Antônia, chamado Pretório, aonde ele é escarnecido pelos soldados. Fazem com ele o jogo do rei, que pode ser perfeitamente visto nesta pedra, quando as coisas estavam impressas na pedra e cada uma dessas figuras simbolizavam um tipo de jogo que se fazia com um condenado. E Jesus é objeto desse jogo, de modo que o escárnio se desenvolve com relação a ele. Eles lhe vestem um manto aparatoso, colocam sobre a sua cabeça uma coroa de espinhos, põem-lhe na mão um caniço como se fora um cetro, reverenciam-no dizendo: salve o rei dos judeus, cospem nele e dizem que se ele é rei, que o seu poder seja manifesto. Depois desse escárnio todo, Jesus é daqui tirado e é levado para ser crucificado. Jesus foi levado do lugar da flagelação, chamado Litóstrotos, e segue o seu caminho na direção à cruz. No entanto, tudo isso é absolutamente impossível de ser definido por nós hoje. Por exemplo, com certeza sabemos apenas que estas pedras são originais, compunham parte das muralhas da Fortaleza Antônia. Mas como vocês sabem, Jerusalém foi destruída nos anos 70. Por exemplo, eu não estou pisando no nível da rua que era o nível da caminhada de Jesus. A cidade, uma vez destruída, teve o seu piso levantado cerca de pelo menos 3 metros. Então, quando nós falarmos em via dolorosa, saiba, nós estamos apenas montando uma caminhada para que você tenha ideia do que aconteceu. Não estamos fazendo nenhuma afirmação de que o caminho é exatamente este, mas nos ajuda a configurar o que aconteceu naquele dia.
vocês fica impossível dizer se o caminho da Via Crucis foi exatamente este. No entanto, há alguns testemunhos originais daquele tempo e daquela época. Por exemplo, estas pedras testemunham alguma coisa da Jerusalém dos dias de Jesus. Com relação ao caminho, fica apenas a nossa certeza de que ele aconteceu, tenha sido ele por onde quer que seja. Sétima estação. Até aqui todas as tradições religiosas coincidem. No entanto, daqui para frente surge uma grande controvérsia. No passado, esta fora a porta de saída da cidade. Hoje é um dos pontos de conflito entre tradições cristãs. Se a tradição católica está certa, Jesus Cristo saiu à minha direita, para este da cidade, para o Santo Sepulcro. Se a tradição da Igreja Anglicana está certa, Jesus Cristo segue à minha esquerda, para o norte, na direção da tumba do jardim. Eis uma grande questão que nenhum de nós pode resolver, porque nenhum de nós pode estabelecer um veredito absoluto sobre acontecimentos que se deram há 2000 anos passados. Apenas por uma questão de melhor visualização do lugar, nós fizemos opção por trazer vocês até aquilo que se convencionou chamar o Jardim da Tumba. Daqui pode-se ter a visão de um monte com aparência da caveira, e também se tem uma tumba original do primeiro século, aonde se crê que Jesus Cristo esteve, e também de onde se crê que ele ressuscitou de entre os mortos. Venha comigo. Este aqui é chamado o Lugar da Caveira. Em 1882, o coronel Gordon esteve aqui em Jerusalém e achou que este monte se assemelhava a uma caveira e creu que ali poderia estar o lugar do Gólgota. Seria uma coincidência muito grande, num lugar tão pequeno como este, que o vento tivesse feito erosões com forma de caveira em duas montanhas. E ele então começou a cavar em volta, e arqueólogos vieram para cá e descobriram, no lugar desse maciço rochoso, uma tumba aberta na rocha, conforme descreve o Evangelho, dizendo: no lugar onde Jesus foi crucificado havia um jardim, e neste um sepulcro novo, no qual ninguém havia sido ainda posto. A questão, no entanto, que se impõe é: qual a significação do Gólgota, do Calvário, para qualquer pessoa hoje, especialmente no século XX? É fato que a morte de Jesus Cristo foi subproduto de algumas contingências que podem ser entendidas, analisadas, pensadas e avaliadas, até mesmo do ponto de vista sociológico. Jesus é alguém que conturba, Jesus é alguém que desinstala, Jesus é alguém que perturba, Jesus é alguém que de alguma forma alvoroça o seu contexto, tanto social quanto religioso. É uma pessoa perigosa, como nós já vimos, alguém que fala coisas
que ninguém pode falar e permanecer intacto. No entanto, a Bíblia diz que para além dessa conjuntura, para além das contingências, para além desses aspectos absolutamente imediatos e mensuráveis do ponto de vista sociológico, Jesus Cristo, sobretudo, morreu pelos pecados de cada um de nós, morreu pela culpa humana, morreu pela dor humana, morreu pela desgraça humana, morreu por causa do pecado humano. Quando você olhar para o Gólgota, tenha isso em mente. Ali Jesus Cristo estava se solidarizando com a vida humana, seja ela qual for, venha ela de onde vier. A cruz é o nervo exposto de Deus na vida, aonde ele capta todos os sentimentos, agonias, decepções, frustrações, medos, temores, terrores da vida humana, seja ela qual for. Na cruz, Jesus Cristo se oferecia como oferta diante de Deus pelos seres que não tinham condição nem de ofertar a si próprios, porque as suas vidas não tinham o que significar diante de Deus, tamanho era o pecado no qual estavam envolvidos. O Gólgota significa isso. E Jesus Cristo morreu e foi tirado da cruz e foi levado para uma tumba de José de Arimateia, na qual ninguém jamais havia sido colocado. É para lá que nós vamos agora. A cruz aconteceu numa sexta-feira. Jesus é tirado da tumba, é levado por José de Arimateia e Nicodemos para o túmulo o túmulo de José de Arimateia. E diz a Bíblia que ele é envolto em bálsamos e especiarias aromáticas, ele fica como que engessado dentro de panos e de ungüentos que perfazem um total de cerca de 35 quilos. E ele é posto numa tumba, possivelmente neste jardim. E quando ele é aí colocado, uma pesada pedra é rolada para a frente da tumba, cerca de 1,5 toneladas. Passa o sábado, amanhece o domingo, é dia de luz, dia radiante, mas ninguém sabe disso. As mulheres que seguiram a Jesus desde a Galileia vêm até este lugar e elas estão querendo chorar e prantear o Senhor, querem perfumar o lugar, mas quando elas chegam, encontram a pedra da tumba revolvida. A guarda romana que aqui fora posta treme espavorida ante a visão de um anjo que desce dos céus, e ele tem um aspecto eletrizante como de um relâmpago, e ele diz às mulheres: por que vocês estão buscando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ele ressuscitou, como havia dito. Entrem e vejam como está vazio o lugar aonde ele jazia. Essas mulheres saem daqui para dar a notícia aos apóstolos intimidados, apavorados, frustrados e decepcionados que se encontram aqui em Jerusalém. Maria Madalena não percebe bem o que ocorre, fica parada no jardim, chorando. Ela pensa que o corpo do Senhor foi roubado, olha para dentro da tumba, vê 2 anjos assentados, um à cabeceira, outro aos pés, no lugar onde Jesus estivera. Não entende nada. E eles então lhe perguntam: mulher, por que tu estás chorando? E ela lhes diz: porque levaram meu Senhor e eu não sei aonde o puseram. Logo em seguida ela volta-se para trás e vê Jesus em pé, mas há uma camada de lágrimas nos seus olhos, há um véu de lágrimas, ela não o reconhece. Ela pensa ser o jardineiro e ela diz: se tu levaste o meu Senhor, dize-me aonde o puseste e eu o buscarei. Mas Jesus então lhe diz: Maria. E ela o reconhece, joga-se-lhe aos pés e diz: Senhor meu. Ela quer tocá-lo, quer pegar no mestre, no rabi. Mas Jesus diz: não me toques, porque eu ainda não subi para o meu Pai, vosso Pai, para o meu Deus, o vosso Deus. Mas ide, dizei aos meus discípulos que eu levantei da morte. Aquela manhã é absolutamente radiante. A tumba ficou vazia. A significação disso para um cristão é inolvidável. Em primeiro lugar, porque essa ressurreição afirma acima de tudo e além de tudo a validade e a credibilidade da fé cristã. Nós não estamos crendo em alguma coisa etérea, imaterial, intangível, não palpável. Ao contrário, a gente crê em alguma coisa que faz absoluto sentido com a história.
Jesus ressuscitou no corpo, a tumba ficou vazia. As implicações desse acontecimento são cósmicas. Por exemplo, a partir daí, eu e você podemos nutrir no coração uma esperança incontrolável, uma esperança não reprimível, uma esperança que esteja para além de todas as ambiguidades na vida, porque se Cristo ressuscitou da morte, a última palavra na existência é a vida, não é a bomba atômica, não é a bomba de nêutrons, não é a fome, não são as catástrofes, não é a peste, não são os terremotos avassaladores, não são as guerras nem a revolução, não é a extinção da humanidade, não é o genocídio. A última palavra é a vida. A morte, que estigmatiza, que fere, que magoa, que impõe o medo e o terror, que parece reinar absoluta, foi vencida por alguém que saiu dela, que se desvencilhou de suas garras para sempre. E além disso, a ressurreição traz esperança até mesmo para a própria natureza. A natureza vai ser redimida porque Cristo ressuscitou no corpo. A natureza ressuscitou em Cristo. A água, o pão, a matéria, tudo quanto se toca ganhou esperança na ressurreição física de Jesus Cristo. A matéria foi glorificada. Tudo quanto hoje se destrói em volta de nós, um dia haverá de ser recuperado. A ressurreição é a vida. Naquele primeiro dia, Jesus apresentou-se vivo para alguns dos seus discípulos. No entanto, a mais interessante de todas as histórias foi aquela que aconteceu no caminho entre Jerusalém e Emaús. Cleopas e um amigo caminhavam desolados, deixando Jerusalém e indo para a pequena aldeia de Emaús, a 13 quilômetros de distância. Eles conversavam sobre a tragédia da cruz e sobre a decepção que Jesus lhes causara. Tudo parecia ter sido um terrível engano. É aí que Jesus se aproxima como um viajor comum e anda ao lado deles. Qual é o assunto da conversa? Pergunta Jesus. Eles ficam indignados. Afinal, quem seria aquele caminhante tão alienado ao ponto de não saber as últimas notícias? Por isso perguntam-lhe: será possível que não sabes quais são as últimas notícias? Mas Jesus lhes perguntou: quais? Eles lhe contaram o que acontecera com Jesus e como a desesperança deles era total. Os olhos deles estavam como que sobrenaturalmente impedidos de o reconhecer. Jesus então disse a eles que nenhuma daquelas coisas encontrara a Deus distraído. A cruz fora apenas o cumprimento de um propósito divino já há muito revelado pelos profetas. Chegaram a Emaús. Jesus fez então a menção de seguir adiante, mas eles o constrangeram dizendo: fica conosco, pois o sol já está se pondo e a noite chega. Jesus entrou na casa deles. Estando eles à mesa, Jesus, tomando um pão, o abençoou, o partiu e o distribuiu. Então os olhos deles se abriram e eles reconheceram a Jesus. A grande lição de Emaús reside nesta pergunta: quais? Isto porque as mentes dos discípulos de Jesus tinham ficado congeladas naquela sexta-feira fatídica em Jerusalém, a sexta-feira da cruz. Sempre que as pessoas deixam-se impressionar pela tragédia, a tragédia marca, a tragédia impõe um signo de permanência. A tragédia sempre quer e deseja instaurar-se na perspectiva de ter o status da desgraça para sempre posto, infundido na mente humana. Os discípulos estavam assim. E sempre que a gente está com esta obsessão do trágico, parece que a desgraça se torna a última e a mais importante das notícias na vida da gente. Jesus, no entanto, pergunta aos seus discípulos: quais são as últimas notícias? Porque para ele,
A sexta-feira já se havia posto, o sábado já tinha passado, raiara um domingo de vida. A morte já não era a última notícia. A última notícia no calendário de Jesus era a ressurreição. Guarde isso em sua mente. Por mais que as guerras aconteçam, as bombas possam destroçar sociedades e civilizações, por mais que a fome se instaure em muitos grupos humanos, mas Jesus me ensina a crer e a esperar e a saber que daqui para frente, a última notícia já não é a morte. Daqui para frente, a última notícia é a vida. De fato, Jesus ressuscitou dos mortos. Não pode haver dúvida a este respeito. As provas da ressurreição foram muitas e foram incontestáveis. Durante 40 dias, Jesus apareceu aos seus discípulos e lhes deu instruções de como seria a vida deles, dali para frente. Era hora de Jesus ser assunto aos céus. Ele então traz os seus discípulos para este monte, para o Monte Olival, que está distante de Jerusalém, cerca de 1 quilômetro. E aqui no topo deste monte, Jesus começa a despedir-se dos seus discípulos. Eles têm algumas perguntas a fazerem a ele. Uma delas é eminentemente nacionalista. Eles são patriotas, então lhe perguntam: Senhor, será este o tempo no qual tu vais nos libertar da opressão dos romanos? Quando será o tempo no qual tu vais nos livrar de todo cerco, assédio e opressão dos nossos adversários? Jesus então lhes diz: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade, mas vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado aos céus diante da vista dele. Enquanto eles estavam com os olhos fitos nos céus, enquanto Jesus subia, eis que 2 anjos, vestidos de branco, se puseram ao lado deles e lhes disseram: homens da Galileia, por que estáis olhando para as alturas? Este Jesus, que dentre vós foi assunto aos céus, há de vir uma outra vez, do mesmo modo como vocês o viram subir. E eles então ficaram cheios de alegria, e plenos e transbordantes de júbilo interior, voltaram para Jerusalém. E daí em diante, não cessaram mais de anunciar que Jesus era o Cristo. Jesus se tornou o único caminho, a vereda das veredas, a estrada suprema da caminhada deles. Bem distante no horizonte, quando amanhecer, a correr eu vou sair. Violão e corpo ao vento, após a garoa da noite, ansioso pra ver despontar deslumbrante de cores diversas no céu, decorando a paisagem do dia, aos poetas trazendo poesia, pois renasce o arco-íris, promessa pintada por Deus. Uma frase, um acorde, acorda uma canção.